Ok, né? Um cumprimento muito intenso, né? Muito carismático a todos. Estamos chegando para mais um dos nossos encontros dos Yoga Sutras, né? E praticamente chegando então aos últimos sutras, né? Desta larga e longa jornada que nós perfazemos mais ou menos aí ao longo de 4 anos, né? De bastante intensidade, mas que nos deixa muito feliz também, sentimento de paz, de harmonização, agradecimento muito especial desde já todos os mestres, né? Um agradecimento muito especial e que a gente só simplesmente seja mais uma ferramenta, né, na consumação desta obra, desse trabalho. Nós estamos hoje para chegar, né, ao Sutra de número 26, tá? Sutra de número 26, então nós estamos indo bem à frente, né, bem adiantados. Nós temos aí para concluir então todo esse caminho, né? Nós temos aí ainda, além do Sutra 26, o 27º, o 28º Sutra. Posteriormente nós vamos então, né, ao 29º Sutra. Depois nós temos o 30º Sutra, 31º Sutra, 32º Sutra, 33º Sutra, e finalizaremos então o livro com o 34º Sutra, e aí a gente fará então o fechamento, né, definitivo. Nós temos então aqui, contando com o de hoje, né, que ainda não está concluído, nós vamos concluir. Contando com o de hoje, nós temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nós temos 9 encontros, né? 9 encontros, então, para poder concluir toda essa jornada dos Yoga Sutras, então, tá? Então, nós temos aí ainda um caminho para percorrer, e nós temos também aí alguns encontros, né? Mas que não de forma tardia fará com que nós concluirmos, né? Acho que é isso a palavra certa, essa jornada e esta maratona, né? Fechando então a 4ª sessão com 34 sutras, né? E assim entregando, né? E fazendo o fechamento de toda esta obra, tá? Nós estamos então cada vez mais intensificados, né, mais adentrados no assunto Kaivalya, né, o 25º Sutra, que foi o nosso encontro anterior, nós tratamos da cessação do desejo, né, de permanecer na consciência de Atman e vem com aquele que percebeu a distinção. Então nós falamos, né, sobre uma alma grande morada, nós falamos sobre os siddhis, sobre as potencialidades, mas chega um momento, né, em que nós temos que fazer o abandono, né? Nós temos que estar dando um mergulho, né, para que nós possamos, logo após essa grandiosa morada, com todas as potencialidades que ela oferece, todas as benécias, né, e tudo que é conquistado pelo yogi, há um momento, né, de cessar o desejo, até mesmo de viver nesse ambiente, vamos dizer assim, nesta situação, e fazer o último mergulho para o estágio de Kaivalya. Então nós vamos entrar agora no 26º Sutra e alguns sutras subsequentes. Nós estamos quase entrando, né? Quase entrando assim nesse momento de intensificação, né, do duelo, para transpor essa muralha, para transpor esse muro, para que seja dado o último mergulho, né? Mergulho nesse, entre aspas, vazio, entre aspas, né, nesse ponto, nesse local, né, o último mergulho para romper os grilhões finos, mas porém espessos, né, finos no sentido de leves, né, está muito avançado, mas ainda há uma barreira muito forte, né, para se transpor e chegar, né,
ao ponto específico, chegar a um local que consolidará todo esse trabalho, essa jornada evolutiva, de evolução, e o Purusha estará, né, internalizado dentro dele em um ponto, né, um ponto de sati, né, muito profundo. Não sei se eu falei essa palavra adequadamente bem empregada para esse momento, mas quer dizer que dentro do triângulo ele estará então numa das pontas, né, mais internalizado, né, em seu ponto de equilíbrio, em seu ponto interno, aonde ele estará no mar, né, do conhecimento, no mar do seu encontro, né, com ele mesmo e toda a potencialidade que descorre e oferece desse ponto. Finda-se então, né, todo o contato e todos os, vamos dizer assim, os segredos, né, que estão ocultos por trás de tudo isso. Chitá não lhe é mais grilhão, Chitá não lhe é mais, né, não lhe é mais amarras, e ele passa então a estar dentro do seu verdadeiro Swarupa, né, sua verdadeira morada, vamos dizer assim, e a consciência então dá esse último salto, né? Eu estou escolhendo gradativamente as palavras assim, empregadas para que não possa nem eu mesmo sequer gerar distorções sobre isso, né? É um ponto que a gente só pode especular conforme a gente ter o conhecimento mental para isso, né? É uma especulação, claro, evidentemente tem pessoas que podem ter chegado até esse vídeo que tenham mais discernimento do que eu já, mais conhecimento, teve mais vivências, teve mais contatos com essências, né? Que trazem toda a faculdade de ter mais discernimento. Pode ser que tenha mais pessoas que chegam aqui e digam assim, fala isso, porque tu não falou isso. Né? Poderia ter falado isso, pode ter agregado mais informações, né? Vou fazer um vídeo para mostrar isso. É isso que nós precisamos, né? De fermento a partir de agora. E bater esse bolo, né? Precisamos bater tudo isso, fermentar tudo isso, fazer mais pessoas que peguem a partir desse momento e façam, né? Nós precisamos desse sentido. E claro, pessoas que venham trazer uma luz, trazer mais amparo, trazer conhecimento, para agregar fermento, né, a tudo que nós estamos fazendo. Eu sinto-me tão, vamos dizer assim, diminuto, né, no sentido de chegar até aqui, e quando estava no caminho, né, da jornada dos Yoga Sutras, quando aqui chegasse, eu queria chegar de um modo muito diferente do qual estou chegando hoje. Eu queria chegar mais profundo, queria chegar com mais conteúdo, eu queria ter chego até aqui apropriado de maior conhecimento para lhe passar. Eu queria ter chego aqui apropriado, né, de uma transcendentalidade também, que lhe permitisse eu trazer informações extras, né, trazer conteúdos extras, né? A gente só chegou até aqui e conseguiu, né, arranhar um conhecimento intelectual vasto, né, mas ao mesmo tempo arranhar um conhecimento intelectual também de forma rasa, né. A gente conseguiu consolidar alguns mergulhos, né, conseguimos ter o apoio, né, sentir o apoio dos mestres, conseguimos ter apoio conseguimos ter assim vivências, né, experiências que foram muito importantes para determinadas etapas e trechos desta obra, mas chega um determinado momento que a gente sente que estamos muito longe, né, muito longe de tudo isso, e que a gente pode simplesmente só fazer a arranhadura, né? A gente pode só estar aqui fazendo então essa arranhadura, entregando talvez não muito mais do que do que já foi entregue sobre tudo isso, mas o próprio, talvez de conforto e consolo, né, algumas palavras, o próprio timing, né, adverte, eu não sei se foi Patanjali que disse que nós vamos ficar somente com o conhecimento intelectual, né, porque nós precisamos chegar até lá realmente, né. Nós vamos olhar só o mapa do projeto, mas se nós não formos até lá, não vamos saber o que é. Então, de certa forma, isso traz um certo consolo, vamos dizer assim, a tudo isso, né? Evidentemente que quando nós estamos mergulhando no conhecimento,
que quando nós estamos caminhando, né, internalizando para dentro de cada um de nós, nesse mergulho consciencial, nós vamos tendo as nossas próprias vivências, e as nossas próprias vivências são o diferencial de todo, né? E esse diferencial, através das nossas próprias vivências, elas nos trazem a capacitação, nos trazem a capacidade de aprofundarmos-nos em mais certezas, aprofundarmos-nos em outros conhecimentos e apoiarmos-nos, né, com o conhecimento teórico, juntamente com o que nossa vivência interior, nosso sentimento interior nos apresenta. Então a gente consegue fazer vamos dizer assim, um mergulho, né? Nós conseguimos fazer assim uma experienciação, né, diferente, né? Nós conseguimos ter outros resultados, nós conseguimos comprovar, fazer o refino, a gente consegue também não somente comprovar e refinar, mas a gente consegue ter contato com tudo isso e nos dar clareza, certeza e preencher pontos que ficam mal atados, né, para que nós possamos ter amplitude de conhecimento, né? Acho que é bastante interessante falar sobre isso e abordar sobre isso, não só para fins de registro, mas para que instigue a cada um de vocês a correr, mergulhar, a buscar, né, a ter isso aqui simplesmente somente como uma base de apoio, né? E entender que as realidades, entender que as verdades, elas não estão presentes para o conhecimento intelectual. As verdades estão presentes para aquele que consciencialmente chega até esses pontos, né? De forma consciencial faz esses mergulhos, de forma consciencial experiencia esses caminhos, né? E a gente vê que o yoga, ele tem uma vasta literatura, é uma ciência a ser dominada, mas é uma ciência a ser vivida, no qual o próprio cientista, né, o buscador, o próprio yogi, ele é, né, o laboratório de experiência de si mesmo. E nós temos que ser laboratórios, né? Nós temos que ser o fermento dessa humanidade, nós temos que ser os percursores, né? Não querendo que isso seja para engrandecimento, mas somente engrandecimento do yoga. Nós temos que colocar a mão na massa, né? Nós temos que colocar a mão na massa e trazer conhecimento, assim como tantos outros mestres já deixaram seus conhecimentos para que nós possamos experienciar. Muitas vezes é muito difícil de passar, né? O intelectual é fácil, mas as vivências são difíceis de ser contextualizadas, explicadas, né? Mas sempre há um jeito de entregar um pouco a mais, né, de conhecimento para o engrandecimento do yoga e as vivências que os mestres têm. E tem grandiosos mestres, né? Temos muitos mestres que têm grande ensinamento para nos deixar, um legado muito grande de conhecimento para ser entregue, né? Mas que pelas suas vivências, vamos dizer assim, as suas experienciações, né, deixaram-nos talvez algum legado diferente, outros deixaram escritos, literados, outros de boca a ouvido, outros em um grande ashram, né, um grande local, um grande templo de meditação fundamentado. Todo mundo fez uma obra, né? Então façamos também isso, né? O yoga precisa que seja divulgado, experienciado, feito, trilhado, caminhado, né? Mas ao mesmo tempo também propagado, né? Porque para despertarmos-nos, né? Porque eu já disse aqui inúmeras vezes e cito, a vida é o yoga, né? Você estando desperto ou não desperto, cônscio ou não cônscio, para isso a vida em si é o yoga, né? Todo mundo está praticando a verdadeira yoga da vida, né? E é interessante quando nós estamos cônscios disso, sabendo do porquê de tudo isso, porquê do caso do ciclo evolutivo humano, por que está acontecendo esse ciclo de evoluções, perfazendo-se um caminho de milhares e milhares de anos, pela intelectualidade humana, mas isso por fatores espirituais é um piscar de olhos, né? Para que nós possamos estar atingindo um objetivo, né? O entendimento, a apropriação e liberação das propriedades de Paktre, né? E assim estarmos galgando dentro dessa evolução sem fim, digamos assim, no sentido de não haver um ponto específico aonde nós podemos nos apoiar, uma subida, né? Ou essa forma de falar subir não significa subir, mas uma ida de um ponto a um ponto muito mais evoluído, tá? Acho que é interessante destacar isso, espero que tenha feito sentido nessas palavras a todos que ouviram e agradeço a oportunidade de você estar podendo ouvir elas, né? Deixa eu voltar aqui no Sutra de número 1, gente,
para que nós possamos sempre nos apoiar no que a sinopse nos diz. Tá? Acho que é muito interessante um apoio no que a sinopse nos diz sobre... A sinopse é um material, né, que o autor deste livro, A Ciência do Yoga, o Taimni, nos criou, e ele nos traz um apoio muito interessante para que nós possamos dar continuidade, né, a esses sutras aqui. Nós estamos entrando no sutra de número 26. Observamos aqui o que diz, né, a sinopse sobre tudo isso. Ó. Sutras da quarta seção, do 26 ao 29. Então tá, ó, 26, 27, 28 e 29. Então seriam, contando com ele, 4 sutras, né? 26, 27, 28 e 29. Aqui está dizendo assim que esses sutras aqui, eles fornecem indicação da luta nos estágios finais, tá? Antes que a plena autorrealização seja alcançada. Esta luta culmina, afinal, em Dharma Mega Samadhi, que abre as portas para a realidade dentro dele. Perfeito? Olha que interessante. Tá? Eu acho que interessante nós fazemos a leitura da sinopse anterior, da 24 e 25, porque ela traz ganchos para o Sutra 26. Eu vou fazer aqui a leitura, tá? 24 e 25 indicam a natureza das limitações sofridas pela vida, mesmo nos mais elevados planos da manifestação, né? Lá em Atman, né? O Purusha não é somente a fonte última de toda a percepção, como mencionado na quarta seção, número 18, mas também a força, anota essas palavras, tá? Ele é a força motriz, ou a razão da atuação dos vasanas, que mantém a mente em atividade. Então, no plano de fundo de tudo tem Purusha, tá? É o espírito, né? É para ele que todo o longo processo evolutivo está ocorrendo. Não bastante ele esteja sempre oculto no plano de fundo. Segue-se daí que mesmo naquelas estimulantes condições em que a consciência do yoga eventualmente atinja nos mais elevados estágios do yoga, ele depende de algo distinto e separado, embora dentro de si. Ele não pode ser verdadeiramente autossuficiente, autoiluminado, até que esteja plenamente autorrealizado e tenha se tornado uno com a realidade dentro de si. Aqui vem nos apontar, assim, eu não li todo ainda, né? Vem nos apontar quando nós estamos no último véu, né? Vem nos trazer, evidentemente com não tanta riqueza, porque esta riqueza difícil de descrever, mas a aventurança é tão grande, né? Os benefícios, o conhecimento, nesse ponto aqui nós estamos senhor de Paktra, né? Nós estamos reinando praticamente sobre Paktra, e tem que haver uma renúncia de todas essas potencialidades, uma renúncia de tudo isso para poder fazer o mergulho, né? Dar o mergulho final, né? Então imaginamos o que deve ser de difícil, assim como é difícil daqui nós renunciarmos todas as coisas que este mundo aqui oferece para podermos seguir um caminho seguro do yoga, né? Abandonar todas as coisas que tem aqui. E imagine isso tudo elevado a uma potência de 1.000, 1 milhão, né, de possibilidades. E aí tem que se romper tudo isso, né, para que se dê o último mergulho. É um peso muito, é uma elevação, evolução grandiosa, mas ao mesmo momento um peso muito grande sobre o yogi, né? Sobre o yogi, né? Ó, é a compreensão deste fato de ainda não ter alcançado o objetivo final que faz com que o yogi desapegue-se da exaltada iluminação e bem-aventurança dos planos mais elevados, fazendo mergulhar ainda mais fundo dentro de si na busca da realidade que é a consciência do Purusha. Tá? Então nós estamos saindo desses pontos com 24 e 25 e agora vamos mais além, né? Vamos entrar então em sutras que fornecem uma indicação da luta dos estágios finais antes da plena autorrealização a ser alcançada. Esta luta culmina com Dharma Mega Samadhi, que abre as portas para a realidade dentro dele. Então nós estamos lá na linha de Atman. Nós já temos aqui mais ou menos, cada um de nós, à sua maneira, um raciocínio, uma reflexão de toda a bem-aventurança, todos os siddhis, todos os poderes, todas as realizações, tudo que possa conferir, né, de grandioso
né? Tudo que possa conferir de grandioso, tudo que possa conferir de potencial, vamos dizer assim, de realização, por estar nesse ponto. Eu tento assim achar palavras, eu não sei se eu consigo descrever para vocês, mas eu tento instigar vocês a meditar sobre esse ponto. Nem que seria interessante, se caso for necessário, você parar esse vídeo, dar uma segurada e refletir por alguns instantes, tentar criar elementos, né? Tentar criar alguns conceitos dentro da mente, tentar criar pontos específicos dentro da tua mente, para tentar imaginar o que é isso, né? Tentar assim criar dentro de si uma janela de raciocínio e tentar ver, tentar imaginar o que possa ser esse ponto, né? O que possa ser estar em Atman, né? Lá no nível, no último véu, né? Todas as potências que conferem, nós estudamos um sutra inteiro sobre isso, né? O terceiro sutra, né? A terceira sessão, né, falando totalmente de potencializações em si, realidades, desdobramentos, as coisas que confere, né, cada passo avançado que o yogi vai adquirindo, os poderes do adepto, né, toda a levitação, invisibilidade, volição, não é volição, mas que diz a palavra flutuação, vamos dizer assim, tudo aquilo, né, todos aqueles poderes inimagináveis, né, tudo aquilo. Chega um momento que tem que se cessar tudo isso, encerrar e ir adiante, né? Então você para poder fazer tentar elaborar para você um conceito, né, do que possa ser esse momento, para que esse conceito para você possa orientar e explicar a barreira, vamos dizer assim, e os duelos que tem ali, né? Então acho que é bastante interessante. Então nós vamos adentrar, né, nessa sequência, baseado no que o 25º Sutra nos trouxe, né, de informações. Nós vamos agora adentrar então no 26º Sutra. O título dele diz assim, ó, eu nem li o título até agora, né? Quarta sessão, 26º Sutra. É então que, na verdade, a mente inclina-se para o discernimento e gravita em direção à Kaivalya, né? Aqui vai nos dizer algo bem interessante aqui no Sutra. Aqui, tá? Nós vamos estar acompanhando essa leitura. O Sutra vem nos dizer que o modus operandi, que a mecânica, que a dinâmica, que a forma, que os meios, né, que o caminho, né, ele é, por assim dizer, né, vamos usar assim, ele é o mesmo empregado e da mesma forma empregado quando nós estamos no caminho inicial do yoga, né? Então nós vamos precisar primeiramente do quê? De um discernimento, nós vamos precisar discernir as coisas, nós vamos precisar de ter uma linha de discernimento, né? Esse discernimento transcendental, muito evoluído, discernir sobre essas coisas. Aqui diz a palavra, inclina-se para o discernimento, ou seja, o esclarecimento, né? O entendimento que tudo aquilo ainda é vago, tudo aquilo que ainda é, por mais grandioso que chega, ainda é limitação, tal, e depois, né, ficou bom. E depois, né, nós vamos então para o desapego e a prática, né? Nós vamos para a prática e desapego. Essas palavras, elas estão aqui ditas em sânscrito, né, ao longo do sutra, que é Viveka e Vairagya, né, Viveka e Vairagya. Então nós vamos para a prática, né, praticar, assim como houve essa mesma prática para atingir o Samadhi, né? Praticando, experienciando e né, a busca do discernimento, discernindo entre o real e a irrealidade, né? Entender sobre tudo o que está acontecendo, meditar profundamente sobre todos esses pontos e fazer este mergulho então para este caminho. O que nós já lemos no sutra de número anterior, né? Que haverá uma inquietação, né? Assim como há nesse exato momento, né, uma inquietação, né, uma certa inquietação dentro de cada um de nós que nos provoca a estarmos tentando cavalcar e descobrir quem nós somos, né? Quem sou eu? O que é isso? O que é esse mundo? Eu estou descontente com isso, eu não quero mais saber disso, eu quero
fazer outros mergulhos, eu quero buscar outros conhecimentos, eu quero estar em outros caminhos, eu quero fazer outras jornadas. Eu quero estar buscando novos horizontes. Estou cansado de tudo isso. É só isso que é a vida se apresenta só dessa maneira, tal. Aí começam as inquietações, né? Começam as provocações, começam nós querer buscar o entendimento. Aí você começa a se abastecer de conhecimento para lhe subsidiar o porquê da sua inquietação. Você começa a sair por aí fazendo leituras dos mais variados livros. Você começa a mergulhar profundo nas religiões. Você começa a fazer uma busca, né, ampla, né, em todas as formas de conhecimento que você pode ter. E é isso que você palmilhando, né, você trilhando, passando por um conhecimento daqui, conhecimento de lá, você começa a querer procurar aonde é que está a fonte desses conhecimentos que já foram deixados, né? Porque nós temos uma vasta literatura e nós começamos a perguntar, mas aonde que tem a fonte, aonde que saiu o princípio? Como que essa pessoa está falando em nome disso? Quem é que deixou o primeiro passo, né? Quem deixou o primeiro ponto? E aí você começa a fazer um mergulho e você vai chegar, então, nas filosofias ocultas, né? Você vai chegar, então, nas filosofias fechadas, né? Herméticas, os conhecimentos que não vão às mãos de todos, não por não estarem disponíveis, eles estão aí disponíveis para todos, mas muitas vezes não avançam, né? Pelas próprias dificuldades que encontram-se de serem propagados por outras pessoas estarem com as suas vítres, né, de suas mentes muito agitadas, estarem em busca de outras realizações para o momento de suas experienciações, então não estão abertos a esse conhecimento e esse conhecimento não chega. Mas a partir do momento que você está aberto a esse conhecimento, a partir do momento que você está direcionado a esse conhecimento também direciona-se para você, né? Nós já citamos tudo isso em muitos outros sutras do interior. Então, a partir do momento que eu me coloco em movimento a algum ponto, o ponto também começa a se direcionar para mim, né? É uma força dupla, uma via de mão dupla que vai nos fortalecendo para todo essa busca, né, desse entendimento. Então, o que acontece nesse momento? Nós vamos começar a querer a buscar discernimento, nós vamos querer buscar mergulho, né? Nós vamos querer a buscar caminhar para o conhecimento, nós vamos nos abastecer, lembra dos 3 pontos que nós temos dentro da jornada do yoga, né? Nós temos o autoestudo, nós temos também a disciplina, né? Disciplina, o autoestudo e nós temos a autoentrega. São os 3 pilares, né? Então você começa também a se nortear por tudo isso, você começa a fazer um estudo, né? O estudo é em si próprio, o seu laboratório. Você mantém disciplina, né? Disciplina que está envolvida na prática, a prática envolve então essa autoleitura, esse autoestudo e o desapego, né? Envolvendo então a devoção, né? Uma devoção muito profunda, a autoentrega a um nível muito elevado. Inclusive nós comentamos que sem autoentrega, né? Sem uma fé transcendental, uma fé apoiada numa entrega verdadeira, a Ishvara Pranidhana, uma fé, né? Uma entrega muito profunda, dificilmente avançamos em qualquer situação de nossas vidas. Precisamos então ter uma autoentrega, né? Nós sabemos que imaginamos aqui que o grau, né, de santização, né, que encontra-se este ser que está nesse estágio é muito elevado. Sabemos que ele está em um ponto de purificação plena, né, praticamente plena, seu ponto de purificação. Entendamos, né, que ele encontra-se em um estágio muito diferenciado, né? É o dono dos prodígios, né? É o dono de um conhecimento absurdo, descomunal, né? Tem à sua mercê, então, a onisciência, a onipotência, né? Tem todos esses adereços, tudo isso, né? Então uma personalidade, vamos dizer assim, é um senhor, né, de si mesmo, é um senhor de si mesmo com todas essas potências e com todo essa magnitude que você possa imaginar. Então é uma pessoa de ampla envergadura, é uma pessoa que tem ali, né, uma carga potencial violenta, né, muito grandiosa, e um discernimento também, uma propriedade de discernir
muito elevada, muito forte, né? Muito evoluída. Então, o que ele precisa, né? Ele precisa agora, né, dar o último passo, dar o último mergulho e atingir então Kaivalya através de Dharma, Megha, Samadhi. Nós vamos estar vendo mais para adiante o que significa esses 3 pontos especificamente, o que eles querem trazer de significado para tudo isso, para que se culmine todos esses passos. Mas podemos também meditar, apoiando-nos no entendimento que o Yoga nos dá, que começa, né, a mirar o alvo, né, olhar o alvo, a mirar o alvo, entra, sai, volta e meia, entra lá dentro, sai de novo, chega lá a encostar, volta de novo, até que o momento, né, que esteja consolidado e estará fixado, né, plenamente, né, com toda a sua potencialidade dentro desses pontos. Eu acho que é interessante destacar isso, porque no Yoga, no caminho para o Samadhi também, né, nós vamos lá e saímos, entramos ali, voltamos, né, eu acho que esse é a realidade, porque é um mergulho, né, de uma, vamos dizer assim, de uma renúncia tão grandiosa, você ter tudo, tão grandiosa, né, ter tudo e mergulhar, vamos dizer assim, não no nada de vazio, isso não existe, mas ter que fazer uma renúncia tão grande, né? Imaginamos que é isso pela literatura que se apresenta, né? Você dizer não a tudo isso, largar de tudo isso, abandonar tudo isso, né? Pelo que a gente vê, o mergulho é um mergulho desafiador, é um mergulho no, vamos dizer assim, entre aspas, no vazio, parece ser um mergulho no escuro, né? Parece ser um mergulho aonde não é ofertado ou oferecido, né, uma janela de uma potencialidade a mais, vamos dizer assim, né, algo diferente. Não sei, estou aqui apenas, né, jogando palavras para que nós possamos fazer o discernimento sobre tudo isso. Deixa eu só falar um negócio aqui para vocês sobre o Sutra posterior. Nós estamos no 26º da 4ª sessão. Mas olha aqui no posterior, ó. 27º. Nos intervalos, outros pratyayas surgem pela força de samskaras. Intervalos de quê? Né? Nesse intervalo de chegar, voltar e voltar e voltar, tem uma força que puxa, né? É as últimas sementes, força dos samskaras, né? A sua remoção, como a dos kleshas, consegue-se como foi descrito. Então é o discernimento, né? É o discernimento. Aqui acho que eu vou conseguir fazer a ligação para vocês entenderem sobre o assunto das múltiplas mentes, né? Que foi tratado na 4ª sessão. Pode ter uma ligação muito forte aqui. E o 29º. No caso de alguém que é capaz de manter num estado constante de vairagya, não vairagya amplo, no fator último do que significa vairagya, né? Mesmo em relação ao mais exaltado estado de iluminação e exercer o mais elevado tipo de discernimento, segue-se Dharma, Megha, Samadhi. Nossa, que fantástico tudo isso, né? E aqui o 30º Sutra. Então segue-se a libertação dos kleshas e dos karmas. Torrou todas as sementes, né? Há uma torração de sementes. 31º. Então, em consequência de remoção de todas as obscuridades e impurezas, aquilo que pode ser conhecido através da mente é insignificante em comparação com o conhecimento infinito obtido na iluminação. 32º. Tendo os 3 gunas cumprido seu objetivo, o processo de mudanças nos gunas chega ao fim para o yogi, né? 33º. Krama é o processo correspondente aos momentos de sucessão que se torna compreensível ao final das transformações dos gunas. E aqui vai mostrar depois todo como é que funciona esse processo. E aí o 34º Sutra. Kaivalya é o estado de iluminação que segue-se a reabsorção dos gunas, por estarem destituídos do objetivo do Purusha. Nesse estado, o Purusha está estabelecido em sua verdadeira natureza, que é para a consciência finis. Ok, né? E aqui encerra-se então a jornada, tá bom? Então nós estamos aí muito próximo do seu fechamento. Vamos à leitura, meus amados. Vamos lá então ao período de leitura. Eu estou
a gente se apoia num gravador de voz, ele fica aqui assim para poder suprimir um pouco sobre os ruídos externos captados somente pelo som da câmera. Eu já fiz alguns áudios somente com o som da câmera e acho que vocês perceberam, né, que somente pelo som da câmera fica um som externo mais avolumado, né, e os ruídos de fundos mais salientes. Não que traga alguma dificuldade, mas em algum determinado momento pode apresentar certas dificuldades para entender as palavras que são ditas. Então eu apoio-me com um gravador, né? Inclusive ele está aqui. E hoje eu estou olhando que ele está com a sua bateria no final. Então eu volto e meia, eu dou uma acompanhada para ver se ele ainda está ativo, né? Ver se ainda ele continua ativo. Mas eu acredito que ele vai conseguir permanecer pelo tempo hábil até nós encerrarmos aí, falta 20 minutos praticamente para nós concluirmos essa nossa etapa. Vamos então à leitura do Sutra agora? Vamos lá, né? Quarta sessão, Sutra de número 26, que diz assim, ó. É então que, na verdade, a mente inclina-se para o discernimento e gravita em direção à Kaivalya. Discernimento, prática, desapego, né? Prática, desapego, discernimento. Ok? Vamos lá. Quando a compreensão da inadequação de Atma Bhava desperta no yogi, ele se determina a quebrar este último grilhão, renunciando à bem-aventurança e o conhecimento do plano átmico. Ponto. Já falamos sobre isso, né? Imaginamos, né? Foi o convite que eu fiz. Imagina tudo lá, todo o pacote de situação, e chega um momento que você, tô chato, tô de saco cheio dessa vida. Perdoem exemplo, né, gente? É só um exemplo aqui. Tô de saco cheio disso, isso já não me preenche mais. Não sei quanto tempo isso pode levar, quantos períodos pode ser que leve, mas vai chegar um momento que nós temos que seguir a jornada, né? Temos que seguir a jornada. Daí em diante, todos os esforços são dirigidos para chegar a Kaivalya, pelo constante exercício daquele intenso e penetrante discernimento, único e capaz de penetrar o último véu da ilusão. Quando a gente fala essas palavras assim, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Pelo constante exercício daquele intenso e penetrante discernimento, o único capaz de penetrar o último véu da ilusão. Não imagine isso como vãs palavras ou como palavras rasas, né? Essas palavras, elas são muito profundas. Essas palavras, elas têm uma profundidade muito além do que as próprias expressões dela querem dizer, né? Meditem com profundidade sobre elas, né? Procurem uma meditação ampla sobre isso, né? Procurem compreender muito além da que a palavra realmente aponta ou diz, né? É muito mais profundo que nós possamos imaginar isso, né? Isso aqui é uma profundidade de imaginação que vocês não que não mensuram, né? Mas não podemos olhar de forma rasa as palavras aqui. As palavras são mais carregadas de mais peso do que ela realmente aqui tendenciona a nos apontar, né? Aqui ele diz assim, ó, intenso e penetrante discernimento. Intenso mesmo, né? Algo que penetra mesmo, algo profundo, é a maior essência do discernimento que nós possamos conseguir vislumbrar. É o discernimento personificado, né? A personificação do discernimento, é o discernimento em si, né? É como nós fomos transformarmos-nos no discernimento, né? Não meditar sobre discernimento, é ser discernimento, é ser o último véu, é trazer o todo, o pacote do todo, ser o todo, estar fundido ao todo, sem reservas, sem abreviações, vírgulas, sem separatividade. É intenso, é profundo demais isso, né? É transcendental demais isso aqui, né? Não podemos olhar como simples palavras jogadas, né? Coisas absurdas ali ditas, não, é muito profundo.
Aqui fala assim, ó, penetrante, né? Fundido, fusionado, ali junto, né? Único e capaz de penetrar o último véu da ilusão. Então significa que o que para afastá-la a ilusão, para que a ilusão desapareça, para que suma-se a ilusão no seu todo, sem sequer um facho de pequeno que for, uma vírgula micronésima que se puder imaginar de tudo isso, né? Ainda é ilusão. E nós estamos falando do discernimento personificado, né? A forma de estar somente discernimento. Acaba-se com a ilusão. Então você imagina o que é isso. Né? Sair de um ponto onde nós estamos hoje e acabar todas as dúvidas, não tem mais nada. É muito profundo, né? Muito profundo tudo isso. Aqui diz assim, ó, capaz de penetrar então o último véu da ilusão. Acaba-se toda a ilusão. Este e os 3 sutras seguintes, totalizando 4, né, esclarecem, de certo modo, esta última luta da alma para libertar-se por completo da escravidão da matéria, antes de alcançar a Kaivalya. Observe-se que a palavra usada nesse sutra em relação ao agente que leva adiante esta luta é Chitta. Vamos de novo, vamos ler essa palavra de novo. Observe-se que a palavra usada nesse sutra em relação ao agente que leva adiante essa luta é Chitta. Chitta gravita em direção a Kaivalya. Mas como é possível que Chitta, que se pretende transcender no processo, lute para atingir a liberação em si mesma, né? Lute para atingir a liberação em si mesma, né? Uma coisa que é interessante de se observar, aqui fala assim, né? Chitta gravita na direção de Kaivalya, né? As coisas estão indo nesta direção, a vida está indo, todo o processo evolutivo está se caminhando para isso, né? Mas no plano de fundo de Chitta, quem alimenta Chitta? Quem alimenta Chitta? Chitta existe para qual finalidade? Todo o processo de Chitta, ela existe para dar autonomia e liberdade a quem? Para conduzir quem? Né? Para poder ser não um meio de escravidão, mas ser um meio, né? Nossa, que coisa mais linda isso. Para ser um meio, né? Um meio de auxílio para que possa desenvolver quem no plano de fundo? Purusha, né? Claro que é Chitta, nesse sentido que fala Chitta gravita para o caminho, né? Porque já está indo. O processo evolutivo é isso, é indo para o ponto, né, específico. Todo o processo evolutivo está para o Purusha, mas através de Chitta, que é, né, alimentada pelo Purusha, existe para Purusha e é o anteparo de Purusha que gravita junto com o Purusha e vai até lá e se entrega, né, termina vamos dizer assim, conclui, né, o seu objetivo, encerra-se, fecha-se e permite que o Purusha saia, né, desse mergulho muito evoluído, pronto de si renovado, com todas as potências, né? Toda a potencialidade vencendo essa barreira e chegando em si, né, potencializado, vamos dizer assim, ou transformado, ou mudado, ou evoluído, com toda essa potencialidade junto a ele. Tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui fala, eu vou ler de novo a palavra, né? Observe-se que a palavra usada neste sutra em relação ao agente que leva adiante esta luta é Chitta. Chitta gravita em direção a Kaivalya. Mas como é possível que Chitta, que se pretende transcender no processo, lute para atingir a libertação dentro de si mesma? Seria o mesmo que uma pessoa tentar levantar-se puxando as alças de suas próprias botas. A solução desse paradoxo reside em que, na verdade, não é a mente que luta para libertar a consciência das limitações que ela se envolveu.
Por trás da mente esconde-se Purusha, que ao longo de todo o ciclo de evolução é a verdadeira força propulsora da luta para atingir a autorrealização. É óbvio, né? Quando as malhas de ferro são atraídas pelo ímã, parece que elas é que se movem, quando de fato é o ímã que induz o magnetismo nas limalhas e este é a causa do movimento, né? É um exemplo para se mostrar aqui. Seria muito interessante, acho que eu vou fazer isso, eu vou apresentar para vocês o sutra, né, em si, em sânscrito, do que está tudo escrito aqui. Deixa eu só tirar essas folhas aqui que elas vão cair e eu vou lhe mostrar para você ver, né. Falta um parágrafo apenas para nós concluirmos as jornadas, tá? Eu vou mostrar para vocês verem ali. Espero enquadrar um pouquinho. Aí em sânscrito, ó. Claro que nesse jogo de palavras em sânscrito, que aqui está então, né, esse parafraseamento, né, nesse sentido aqui, né, falando assim que Chitta gravita em direção a Kaivalya, né? Chitta gravita em direção a Kaivalya, ok? Vamos lá que falta, nós temos aí 9 minutos para concluir e nós temos ali então, né, nós temos aqui então ainda um parágrafo para nós vermos. Viveka e Vairagya, né, e Vairagya, né, são armas usadas nesse último estágio de luta pela liberação. O yogi deve obter um vislumbre da realidade dentro de si. Ele tem de tentar obter a consciência da realidade por repetidas vezes, até que Viveka, de modo que tal consciência possa ser mantida sem interrupção. Segunda seção, Sutra 26. Nós vamos dar uma espiada lá o que quer dizer esse sutra. Mas nós precisamos então de prática e desapego, né? Então assim, prática e desapego, praticar e desapegar, praticar e desapegar, prática e desapego. Não pense isso de forma rasa, né? Vamos no profundo do que essas palavras querem dizer, né? É uma luta, vamos dizer assim. Deixa eu ir lá na segunda sessão, Sutra 26, para ver o que quer dizer. Segunda sessão, Sutra 26. A prática ininterrupta do percebimento do real é o meio para a dispersão de avidya. Tá, mas a avidya é a ignorância, né? A ilusão. Né? Viveka, é claro, significa discernimento entre o real e o real. E a ideia geral básica dessa palavra é familiar aos estudantes da filosofia do yoga. Viveka é utilizada para aquele estado da mente no qual ela está cônscia dos grandes problemas da vida e das ilusões que são inerentes à vida humana comum. Num estágio de aviveka, ao contrário, né, considera-se tudo muito natural. Os grandes problemas não existem para nós, ou se existem, são meros interesses acadêmicos. Não há um desejo, né, de questionar a vida, de vê-la além das suas limitações comuns, discernir entre as coisas de valor real e permanentemente as de interesse passageiro. Quando a luz de Viveka surge na mente, tudo isso muda. Tornamo-nos bem despertos para os problemas fundamentais da vida. Começamos a questionar os valores e a nos desapegar da corrente dos pensamentos, dos desejos comuns. E, acima de tudo, queremos encontrar aquela realidade que está oculta pelo fluxo dos fenômenos. Este não é um mero processo de reflexão,
mas um estado iluminado da mente. Pode-se surgir temporariamente como resultado de algum choque da vida, ou pode crescer de modo natural, a tornar-se uma característica permanente na nossa perspectiva de vida. Quando características normal da nossa vida é realmente o precursor do desenvolvimento espiritual que se segue. A alma está despertando do seu sono espiritual e agora quer encontrar a si própria. Atingiu a maturidade e quer entrar na posse da herança divina. O viveka comum é apenas um sintoma dessa mudança que aconteceu nos recessos da alma. Ponto. Ótimo. Viveka, né? Então, sintetizando ou resumindo, viveka nós podemos meditar por aquele ponto ali, né? Então, assim, ó, viveka, né? Essa vontade desse desapego, né? A lucidez para esse desapego. E vairagya, uma prática, né? São as armas usadas nesse último estágio pela luta da libertação. Nós vimos que viveka e vairagya são palavras muito profundas. Elas têm desdobramentos, elas se resumem em uma coisa, mas elas têm desdobramentos que trazem um conhecimento muito profundo. Mas deu para nós tentarmos captar a essência do que tudo isso quer dizer, né? Aqui diz assim, ó, o yogi obteve um vislumbre da realidade dentro de si. Ele tem de tentar obter a consciência da realidade por repetidas vezes, através de viveka, de modo tal que a consciência possa ser mantida sem interrupção. Ao mesmo tempo, ele precisa intensificar seu vairagya em uma tal extensão que alcance Dharma Mega Samadhi, que nós vamos estar vendo na quarta sessão, Sutra 29, mais adiante, né? Nós vamos estar vendo esse ponto aqui, tá? Deixa eu pegar aqui um pouco mais sobre palavras, deixa eu ver se dá tempo, nós temos 4 minutos. Eu quero ver se localiza um pouco mais sobre palavras que falam sobre vairagya pra gente, né? Aqui no Sutra 1.12, nós vamos achar um pouco do termo sobre vairagya. Uma luz, né, que vai nos dar sobre... Aqui fala assim, vairagya, né, os meios são os 2 meios de conseguir a supressão das modificações, prática e desapego. A palavra vairagya significa então, né, significa, ou ela fala se desapegar, né, renúncia, renunciar, entregar-se, né? Desapegar-se é bastante profundo, né? Bastante profundo mesmo. Medite sobre isso. Então, vairagya e, ao mesmo tempo, viveka, né? A luz do esclarecimento, vontade e autoentrega, né? Em um grau muito profundo. É interessante observar que as armas empregadas no último estágio são as mesmas usadas no primeiro, né, para atingir o samadhi. O yogi entra na senda do yoga através de viveka e vairagya e também os deixa através de viveka e vairagya. Quando essa inquietação, né, quando não estamos mais preenchidos, quando nós sentimos dentro de nós algo que nos provoca a seguir, então entramos no yoga, né? E esse mesmo caminho é o caminho, então, para que nós rompamos este último véu, né? Este último ponto, este último véu. Muito bem, nós encerramos por aqui então o nosso encontro, né? Nós vamos então ao Sutra 27 da quarta sessão, no próximo encontro. Eu espero que nós estejamos, né, vamos dizer assim, trazendo um alicerce muito profundo de conhecimento, mas que isso não consigamos oferecer, né, somente para quem chega até lá, somente para quem atingiu esses pontos, né, somente para quem lá chegou. Mas enfim, o que eu queria destacar também, nós vamos ao Sutra 27, o próximo encontro, que vai falar sobre os pratyayas, né, que eles surgem pela força de samskaras. Os pratyayas é o conteúdo da mente, né?
Os conteúdos dentro da mente, posso estar errado aqui, mas os conteúdos dentro da mente, eles estão ali por causa das sementes, são os caras, e nós vamos ver então o que isso quer dizer logo após o próximo encontro, que vai junto com o 26º Sutra, o 28º também vai vir de encontro, e o 29º Sutra, e aí nós estamos muito perto, né, de tudo isso. Deixa eu fazer uma colocação aqui somente para fins demarcatórios de linha temporal. Isso não vai mexer em nada para o futuro. Mas hoje nós estamos no último domingo do mês de junho. Nós estamos no dia 27, né? Nós estamos no inverno, aqui no hemisfério, aqui no sul, né? Por isso que eu estou todo fardado assim. Mas então nós estamos fechando junho. Nós estamos indo a 8 encontros, né? Nós vamos ter 4 encontros em julho e mais 4 encontros em agosto. Então, potencialmente, em julho e agosto nós estamos encerrando. Os meus cálculos diziam que nós encerrávamos na quinzena de agosto, né? O encontro dos Yoga Sutras. Deixa eu ver se eu estou certo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 encontros, né? 8. Nós estamos fechando junho hoje. Então vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui agosto vai ter 5 domingos, né? Aqui aponta dia 22. Aqui aponta para o dia 22 de agosto. Bom, mas enfim, estamos encerrando praticamente. Muito obrigado a todos que acompanharam, né, essa caminhada, e espero que tenha contribuído um pouco, né, para o seu crescimento particular, e namastê.